Então, gente, resolvi fazer um vídeo aí mostrando que dá para medir o CCA da bateria com o multímetro, tá? É um método indireto, né? O melhor seria com uma ferramenta específica para isso, né? Mas é uma ferramenta de quase R$ 200, né? E o multímetro é uma ferramenta de uns R$ 30 e tem muito mais uso, né? Para te medir outras coisas no carro também, né? Então ele vai te dar um valor ali que tu vai dar um alerta, na verdade, né? Porque agora em janeiro aí de 2025, né? Eu tô gravando agora em fevereiro, já para março, né? E nesse mês, acho que teve 3 pessoas que me chamaram ali nos comentários dizendo, cara, a direção elétrica do meu carro ficou dura. E o que que tu acha que é? Daí eu já perguntei logo, e a bateria, como é que tá? Tu olhou se tem algum cabo solto da bateria, alguma coisa assim? Tu... A bateria tá boa? Tá dentro da validade dela? Tu tá medindo a bateria? Porque provavelmente é o módulo da direção. E esse módulo aí não é barato, tá? Eu já tenho vídeo falando dele, né? Esse módulo aí porque tu vai ter que trocar o módulo, toda a parte de coluna e direção, e tu vai ter que colocar uma bateria nova. Não adianta tu tá com a bateria ruim. Vai queimar em uma semana, 2 semanas de novo. Não adianta, tá? Então é um prejuízo aí de uns R$ 5.000, né? E a gente não quer isso com uma coisa que tu consegue periodicamente medir a bateria. Vocês podem ver que essa bateria agora com o vídeo que eu vou mostrar agora em seguida, essa bateria ela tá melhor agora do que no ano passado, que faz um ano que eu fiz o outro vídeo, tá? Então essa bateria ela tá melhor agora. Por quê? Porque eu não deixo mais esse carro mais de 3 dias parado. Antigamente eu deixava 3 dias, às vezes até 5, e o carro começava a dar problema. Agora não. É 2 dias, no máximo, nem se for dar uma volta na quadra. For no mercadinho perto aqui, vai ser com o carro. 2 dias no máximo, porque senão tu pode ter um prejuízo grande. E como a minha bateria já tem bastante tempo, né, mas ela ainda está apresentando a voltagem mediana, né, eu vou continuar com ela. Mas assim que eu notar que ela começar a descer um pouco o degrau aí, nós vamos ter que trocar ela, né? Provavelmente nesse inverno aí. Então segue o vídeo aí. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então, falando mais sobre bateria, então essa é uma bateria que tem uma data de registro aqui de fabricação de 2019, tá? E ela é uma bateria com CCA de 550 ampere, que é o da partida a frio, né? É o que ela é para dar de amperagem no partida a frio. Ela é 12 volts e ela é 75 amperes. Então, o recomendado Renegade lá no manual é 70. E essa não tem o start stop, por isso que pode ser uma de 550. Se tiver aqui do lado um sensor IBS, é sinal, né, que o carro tem o start stop, né? Essa é uma dúvida frequente aí do pessoal. Então ela não pode ser de 550, ela tem que ser de 600 CCA a 720, quanto mais melhor, né? Então, porque utiliza bastante da bateria durante o dia, né, com o start-stop. Normalmente a bateria de carro de start-stop dura 3 anos por aí no máximo. E essa tá durando já 6, né? Tá diferente. Então, por isso que eu fico monitorando ela bastante. E daí gerou essa ideia de fazer como testar o CCA dela com o multímetro, né? Então, vamos ver. Agora vamos medir o CCA dela, né? Então, negativo, negativo do multímetro em 12 volts, em 20 volts. E aqui positivo
da bateria. Pode dar partida aí. Então deu um pico ali de 10 alguma coisa, né? Não pode chegar em 9,8. Não pode chegar em 9,8. E quanto mais perto do 11, na hora do pico, melhor tá o CCA da bateria, né? Quanto mais perto do 11, ou se for superior a 11, né? Mas inferior a 9,8 é sinal que a bateria já tá ruim, né? Tá sem carga. E o melhor de fazer esse teste é em 3 pessoas, ou 2, né, mas é filmar, porque daí tu consegue parar o vídeo e ver onde é que foi o ponto de corte. Nesse caso foi 10,65. Tá, daí tu vai me perguntar: "Mas qual é o bom então?". Tá, o bom, a bateria saudável, todo mundo sabe que é de 12,6 para cima, né. E na hora da partida ali, o ideal seria de 10,6 para cima, né. Coloquei aí, raramente abaixo disso, né. Tá aí uma bateria meia vida, então 12,4, que é mais ou menos o caso dessa aí. Já vamos ver que depois vai mudar um pouco isso aí, tá. Essa aí estava bem carregada nesse dia aí que eu fiz o teste, tá. Não foi por querer, só estava bem carregado. Então 12,4, né, de repouso, tem que medir de manhã antes de ligar o carro, né. Não adianta levar lá no mecânico, tu vai ter que deixar 5, 6 horas parado lá para medir lá. Claro que lá vai ter um aparelho específico para medir, tudo certo, né. Mas e durante a partida, né, de 9,8 a 10,5, né, é isso aí. E se ela estiver ruim? Se estiver ruim, ela vai estar abaixo, né, no repouso de 12,3, vai estar abaixo disso, e quando der a partida ela vai estar abaixo de 9,8. Talvez nem dê partida, né, aí que tá, a gente não chegou nesse ponto, né. Mas continuemos o vídeo. Então, gente, hoje, o outro dia, vamos medir de novo, então, o CCA, então, da bateria, né? Negativo no negativo, positivo no positivo, 12,66, né? Tá joia. Só que hoje a gente vai fazer diferente, né? Vamos ligar o farol e o farol de neblina. E vamos dar arranque com os dois ligados para ver qual é o consumo e se o pico vai baixar de 9,8. Então vamos lá então. Não deu certo, deu um erro técnico aí, mas é que o Motora tá filmando lá dentro para um outro vídeo de uma outra coisa que aconteceu com o carro e daí vai ser um outro vídeo. Daí se atrapalhou lá um pouco lá, mas vai tentar de novo. Isso aí então. Fizemos uma medida então com os farol ligado, né? Deu lá, agora tá carregando 14,26, 25, 14,2, né? O carregamento tá certinho. E vamos ver daí lá dentro também, estamos filmando lá o painel se tá carregando 14,2 lá dentro também. Tá vendo aí? Hoje a bateria tava com mais carregada e deu menos, por causa do farol de neblina. E eu conheço uma galera que não desliga isso aí de jeito nenhum. Tu vê eles dando partida, você já tá ligado, isso aí é bonito isso aí. Dia solão, né, mas um solão. Farol ligado, farol de neblina, tudo ligado. Pra que isso, tio? Não, olha, dinheiro é deles, né, cara, bota a bateria ali, é baratinho, R$ 1.000 só. Ou sou muito pobre ou sou muito chorão, né.
Então vamos fazer a comparação do ano passado, né, onde eu já fiz esse vídeo aí alertando do prejuízo. Esse vídeo bastante gente já olhou, uns 5.000 pessoas olharam, tá bem divulgado esse vídeo aí, porque eu vi que tinha uma coisa muito estranha, que tinha muito carro trocando então aquele módulo da direção ali, e tinha algo em comum em todos: bateria fraca, bateria ruim, né, descarregada. Então, gente, ontem eu larguei o carro aqui na garagem, a bateria tinha 12,67. E um dia depois, vamos medir ela de novo, tá dando 12,50. E agora vamos ver quando bater arranque para quanto que vai. Bate arranque. Foi para acho que foi para 10,38 por aí, né? Depois o alternador entrou e continua em 14, né? Então é isso aí. Ah, o pico até tá bom, né? 10,82. Eu pensei que tava menos, não me lembrava mais direito desse vídeo aí. 10,82 tá bom, com o farol desligado, né? E agora eu vou dar a partida lá, só que eu vou dar a partida com o, o ar ligado, então vai ligar a ventoinha, já logo vai ligar o ar-condicionado, né? Ah, multimídia ligado e o farol ligado, tá? Na partida de manhã cedo, para ver para quanto essa bateria desce, então, tá? Então eu entrei no carro, então, daí liguei o multimídia, liguei o farol baixo e liguei também o ar-condicionado. Daí só ligou as ventoinhas ali, né? O ar-condicionado só vai ligar depois que o carro ligar, né? Então o pico chegou a 10,66. Depois foi aos 14, sendo pelas consultas que eu fiz, o mínimo que pode ser tolerado na hora da partida é 10. Isso em clima de 15 a 25 graus Celsius, a temperatura ambiente. Se olhando de novo, né? Há um ano atrás a bateria tava melhor mesmo. Eu achava que tava pior, mas vamos ver. Eu acho que nesse inverno a bateria vai. Mas sabemos então, né, que claro, o multímetro é algo barato e não dá uma análise exata da bateria, né? Mas tem uns analisador aí de entrada, assim, a um precinho bem bom, 2020, em 2025, fevereiro de 2025, por R$ 160 por aí, né? Mas é algo que tu não vai usar muito também, né? Mas fazer o quê, né? E tem mecânico, tem uns outros profissionalzão, né? Um negócio top, top da galáxia, que nem diria o Leandro Torneiro, né, mas isso é bem mais caro, isso é só serve para uma mecânica mesmo, né. Mas é isso aí, né, o certo é ter o aparelhinho certo, medir certo. E tem muito vídeo daquele aparelhinho de entrada ali, os cara medindo bateria, bah, é top mesmo o negócio, acho que vale a pena. E não esquece, né, tem alguma coisa no teu carro aí, que eu já fiz, vai por playlist para dar uma olhada, tá. Porque lá tá uma sequência, se deu errado, tá lá também, tem um vídeo dizendo que alguma coisa aconteceu. Cuidado, tá. Vai na playlist. E eu tenho mais 4 vídeos que eu vou deixar recomendado agora quando terminar esse vídeo aí, clica, dá uma olhada lá, que é o do prejuízo grande que tu pode ter, né, do módulo, né. E também tem do start stop indisponível, que é, às vezes, tem a folga ali no cabo negativo, né, da bateria. E não adianta tu comprar uma bateria nova e colocar e se o teu alternador não está carregando direito, ou no meio tem algum problema nos aterramento. Então tem o vídeo também de como medir o alternador. E também tem um vídeo que eu tenho que continuar ele mais ainda, mas eu perdi grande parte dele no computador que estragou no final do ano, que é o da moto, daquela bateria, mas aquela bateria está funcionando zero até hoje, já faz, olha, um tempão que eu arrumei a bateria da moto ali, sem gastar nada,
só colocando o ácido dentro e uma bateria que não era de ácido. Eu botei 5 ml de ácido em cada vasinho, tá funcionando zero até hoje, tá. Vou deixar recomendado aí também, dá uma olhada. Mas eu vou quando eu recuperar isso aí dentro do HD antigo ali, eu vou fazer esses vídeos da moto também. Então por hoje é isso aí, né. Até o próximo vídeo. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né, ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.